Então, irmão, rapidamente, só para a gente poder, né, pegar aqui onde que nós paramos, a gente fez a introdução dessa carta do Colossos, né, Colossenses, sabendo que o sincretismo está muito forte naquela região, né, sabemos que Colossenses, né, Herápolis e Laodiceia, é uma região de igrejas que foram estabelecidas, né, mas é uma região pagã, não são judeus, mas a gente percebeu também que eles tiveram, né, desde o início da pregação do apóstolo Paulo, Paulo sempre foi perseguido por diversos judaizantes que não aceitavam, né, que se tornou perseguidor ferrenho do apóstolo Paulo na pregação do evangelho. Então, aquela cidade, ela tinha judaizantes, pagãos e também agora o cristianismo. Então, assim, a comunidade foi fundada, a gente sabe que não foi nem por Paulo, não foi por Pedro, mas foi por um daqueles 12 homens que encontrou com Paulo quando ele estava de viagem em Éfeso, e ele só conhecia o batismo de João. Paulo, então, batizou aqueles 12, e aí um deles era Epáfras, né, que foi o fundador dessa comunidade aqui, dessa igreja de Colossenses. Provavelmente de Laodiceia foi um outro que também fazia parte desses 12, ok? E a gente viu também que a igreja, depois de um tempo, ela começou a ter diversos problemas, porque pagãos, judaizantes e cristianismo ficou uma mistura na cabeça dele, e eles começaram a acreditar em diversas coisas, ok? E aí, então, Epáfras, ao encontrar com Paulo na prisão, ele passa a situação dessa igreja, dessa comunidade, né, porque o gnosticismo estava muito forte, a visão deles nas coisas materiais, né, achando que esse corpo é um corpo puro, não é um corpo puro, então que Cristo não poderia ter vindo. Eles acreditavam em coisas visíveis, invisíveis. Eles acreditavam ainda na mistura, né, da lei, porque a lei ela tipo possibilitava, impedia de tocar em muitas coisas, comer muitas coisas. E eles então não evitavam alguns alimentos, aquelas coisas, achando que isso poderia contaminar, ok? Então a gente vê tudo isso naquela comunidade, né? E a gente foi vendo, né, o cuidado que a gente tem que ter na perseverança, no ensinar as pessoas, porque o cristão, se ele não tiver um ensinamento contínuo, ele pode confundir a sua cabeça dentro da igreja. Ele pode misturar as coisas dentro da igreja. Ele pode trazer alguns rudimentos de fora para dentro da igreja. É o que aconteceu na cidade de Colossos, né? É um problema sério que está acontecendo, mas Paulo, então, envia essa carta para eles, tá? E aí a gente já falou bastante do capítulo 1. Ele cita, no finalzinho dessa carta, a igreja de Laodiceia. Então a gente vai entender que essa carta também foi lida na igreja, né, na comunidade de Laodiceia, que era um centro comercial muito forte lá na região de Éfeso, daquela região da Macedônia. Mas se vocês lembrarem, é uma igreja que é citada em Apocalipse, dizendo que é uma igreja morna, tá? Uma igreja morna. Então Jesus adverte essa igreja. Aí a gente entende, né, por inferências, que talvez por ser uma comunidade com um centro comercial muito forte, talvez eles não estavam tendo muito tempo, ou dedicando tempo, para cuidar da sua vida espiritual. E se não cuida, você vai ficar uma pessoa morna dentro da igreja. Morno. Vai ficar uma criança agitada, menino agitado, de um vento para outro, birrento, qualquer coisinha, né? Vai sair da igreja. Porque você não se alimenta, não se fortalece. Obrigado, meu irmão. Não se fortalece espiritualmente, você não amadurece espiritualmente, você não cresce espiritualmente. Tá ok? Então a gente vê uma série de coisas, está sendo ótimo. E aí, nós conseguimos avançar nessa carta até o capítulo 2, onde que nós paramos. Tá bom? Nós vamos entrar nesse capítulo 2 aí.
Vou dar só uma pincelada no 1, do versículo 1 ao 5, que nós também já falamos, né? Paulo dá uma dica importantíssima aqui, né, para a gente poder ver o que importa, né, o que é importante, né, as armas que você precisa de ter para se fortalecer espiritualmente. Aí eu vou pedir o Anísio que faça a leitura para mim, Anísio, do capítulo 2, versículo de 1 ao 5. É rapidinho, porque a gente já falou sobre esse ponto também, aí a gente vai passar para o restante. Obrigado, irmão. Então a gente vê aqui rapidamente, assim, né, com poucas palavras, que Paulo se esforça para que os cristãos intensificar a vivência do amor e cheguem a conhecer toda a sabedoria e ciência. Tem uma dica aqui, é o que acontece. Jesus nos dá uma liberdade, né? Nós temos liberdade em Cristo. Só que Cristo é exigente. Não podemos pensar que Jesus é um cara bacana, bonzinho, legalzinho. Podemos ir por essa linha de pensamento não, irmãos. Ok? Ele dá uma dica que para a gente poder intensificar, conhecer, chegar a um entendimento, ao pleno conhecimento, você tem que ter uma vivência do amor. A palavrinha chave aí, você tem que amar o cristianismo, amar o evangelho, amar as coisas de Deus. Para a gente poder ter acesso, para a gente poder conhecer, chegar, porque senão a gente vai acabar se tornando apenas conhecedores teológicos. E isso não vai fazer diferença nenhuma. Porque o maior e o melhor testemunho que se dá lá fora para as pessoas é quando elas olham para você e vê o amor de Cristo na sua vida. É quando você fala com uma veemência, quando você fala com uma naturalidade, mas as pessoas veem o brilho nos teus olhos. E aí, essas coisas a gente não adquire com conhecimento. Essas coisas você adquire com prática, você adquire com vivência, você adquire com o coração sedento, com o coração aberto. Então, Paulo esforça, né? Ele fala, intensifica isso, a vivência do amor, que cheguem a conhecer toda a sabedoria em Cristo. Desse modo, eles permanecerão firmes. Ok? Nós temos aí dezenas, centenas, talvez milhares de segmentos, de doutrinas, de ensinamentos aí fora. E se a gente não, o que te permanece, o que te leva a você ficar firme no cristianismo? Por que as pessoas, quando se perguntar a você, por que você é membro da igreja de Cristo? O que você fala com elas? Tá? É esse que é o diferencial. Né? Por que a gente não debanda para uma denominação ou uma congregação que é muito mais estruturada, tem muito mais atividades, uma denominação que é ampla, né, de ministério, aquelas coisas todas? A diferença está no seu relacionamento pessoal com Cristo. A diferença está aí. Né? É isso que vai te levar a discernir, te levar a ter discernimento, ok? E vai te levar também a resistir a qualquer coisa que pessoas possam tentar desviar você de Cristo, né, do evangelho que foi anunciado primeiramente por Epáfras e agora Paulo mandando essa carta, fortalecendo a fé, né? É importante frisar, né, para vocês aqui, por isso que eu passei aquele mapinha que tem aquelas 3 comunidades, né, Laodiceia, Colossenses e Hierápolis, que são igrejas, são comunidades, que elas estavam separadas por alguns kms. Mas havia um intercâmbio entre eles. Né? E a igreja de Colossos, com a igreja Laodiceia, elas foram, como eu falei, foram fundadas provavelmente com um daqueles 12 que encontraram com Paulo. Né? Paulo encontrou com eles na viagem de Éfeso. Isso está em Atos, capítulo 19. Depois vocês podem ler. Né? Então, tinha um intercâmbio. Tanto é que quando Paulo manda essa carta ser lida em Laodiceia, ele ficou sabendo dos problemas, das dificuldades, né? das lutas daquela igreja. E que depois, lá em Apocalipse, ela é citada como uma igreja morna. Então, tinha problemas que precisavam de ser corrigidos, né, com ensinamento,
com as conversas que Paulo passa, né, nesses ensinamentos aqui que Paulo passa lá de Osséia. Eu acho interessante isso, a gente já pode tirar uma aplicação aqui, eu não sei se eu falei na última aula, apesar que as congregações, elas tinham que ter um contato maior, né, elas tinham que ter um relacionamento maior entre elas, tá? Para que uma ajudasse a outra nas suas dificuldades, em seus problemas, né? Tinha que ter um intercâmbio melhor. Apesar que cada congregação tem os seus ministérios, tem os seus diáconos, seus presbíteros, seus pastores, evangelistas, mas tinha que ter uma amplitude aí, tinha que ter uma coisa bacana entre as congregações, para que elas pudessem ter, né, um feedback melhor. Porque às vezes um problema que aqui na congregação pode estar acontecendo, pode estar tendo, que a igreja talvez de Betim, de Glória, do Centro, seja qual for, poderia ter a solução, ou já viver aquele problema, poderia conversar com os irmãos, passar a experiência de como resolveu aquela situação, né? Assim era entre essas 3 comunidades naquela região. Bacana? Ailson, continua lendo para mim, por favor. Aí você vai ler do 6 ao 8. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Ok. Então ele dá um exemplo de enraizados, né? Ou seja, assim como uma árvore, tá, depende da raiz, assim como uma casa depende do seu alicerce, os cristãos dependem também da fé em Cristo. Normalmente a gente ouve falar assim, eu dependo de Cristo. É verdade, nós dependemos de Cristo. Mas você depende da sua fé em Cristo. Não é? Como se, quando a gente fala isso dá a impressão que é Cristo que resolve todas as coisas. Ele vai resolver todas as coisas, mas ele espera você desenvolver a sua fé. Ele espera você demonstrar para ele uma fé, que você quer que aquilo se resolva, você quer que você cresça, que você quer que as suas raízes se aprofundem, você quer se tornar cada vez mais sólido, você quer o conhecimento, né, seja da profundidade, da largura, da estatura, a dimensão, você quer conhecer esse amor, tá vendo? Mas ele quer ver a tua fé, tá? A gente precisa de manifestar esta fé para Cristo, tá ok? Aí ele vai agir, porque ele é o cabeça da igreja. Mas nós, como corpo, nós precisamos de manifestar essa fé, né? Essa fé em Cristo, transmitida pelo anúncio do Evangelho. A primeira vez que nós começamos a manifestar uma fé foi quando você ouviu sobre Cristo pela primeira vez. Não dá para explicar assim, não dá para medir a fé de cada um. Não dá para medir a fé. Não tem como a gente medir a fé. Porque fé é uma coisa que não se vê, tá? Por isso que eu gosto muito daquele momento em que Pedro e João foram chamados quando Samaria, foi Samaria? Que Filipe levou, eles ouviram o evangelho, Filipe começou a fazer, né, curar as pessoas, eles estavam ouvindo, Pedro e João então desce. Só que lá tinha aquele Simão mágico, né, que é um cara que tinha uma lábia, tinha agilidade, conseguia fazer uns truques, aquela coisa toda. E ele, então, vendo aquela atitude de Filipe, ele ficou encantado e queria usurpar daquilo. Falou, opa, vou ganhar dinheiro em cima desse negócio aí. Tentou negociar, mas quando Pedro, ele tem um contato com Pedro, aí Pedro toca no coração dele. Ele fala assim, olha, eu vejo que você anda em véu de amargura. Ele tomou um choque, porque aquilo foi uma revelação para ele. Pedro tinha o poder do Espírito Santo. Então Pedro falou, ó, vejo que você anda em véu de amargura. Você precisa se arrepender, falou aquele monte de coisa com ele. Ora para ver se Deus te perdoa. E ele fala assim, Pedro, ora por mim.
E eu acredito que aquele Simão, tá? Eu acredito que ele se converteu, eu acredito que ele se tornou um grande homem no meio evangélico, eu acredito que ele se tornou uma pessoa que pregou o evangelho, que foi salvo, porque ele tinha todas as qualidades de ruim, mas Jesus falou com Pedro que o que ele ligasse na terra seria ligado no céu, o que ele desligasse no céu seria desligado na terra. E quando aquele Simão pede Pedro para orar, irmãos, qual poderia ser a oração de Pedro? Senhor, condena esse homem, manda ele para o quinto dos infernos? Não. Porque Pedro prega um Deus de amor, de misericórdia, um Deus longânimo. Então, com certeza, ele orou, intercedeu por aquele homem, e aquele homem foi ligado no céu. Veja bem. E as mudanças, é claro que a Bíblia não relata o que aconteceu, mas se você pegar esses pontos, você pode agir com segurança e ter uma inferência, imaginar que aquele homem foi feliz e serviu a Cristo. Ok? Então, assim, o primeiro momento em que você ouve a palavra, você é tocado, você é compungido, tá? Você não se torna um pleno conhecedor da verdade, não é isso, jamais. Mas é algo que, com o tempo, isso vai ganhando força dentro de você. Quanto mais você busca, quanto mais você bate, abre a porta, você vai encontrando e você vai achando, isso vai ser uma coisa que vai crescendo aos poucos, muito natural, ok? O cristão deve estar vigilante para não ser influenciado por ideias que não sirvam para conhecer e viver mais a profundidade da pessoa de Cristo. É o que estava acontecendo na cidade de Colossos. Por ter judaizantes e ainda por serem pagãos e aquelas tradições ainda tinham uma força no meio deles, e isso causou uma mistura. A gente vai, mais para frente aqui, vai ver que o judaizante misturou questões de leis no meio deles, e então eles ficaram confusos. E é por isso que Paulo fala para a gente ficar vigilante, ok? A Bíblia fala que nós devemos ser manso como uma pomba, mas devemos ser prudentes como uma serpente. A gente deve tomar muito cuidado com as pessoas que estão nos rodeando. Quando você se deparar com uma pessoa, irmão, que ela vem com algumas falácias meio confusas para cima de você, querendo levar você, lançar dúvida quanto ao seu propósito de servir a Cristo, dá um basta nisso, convida uma outra pessoa para poder acompanhar você. Não descarta essa pessoa, mas fala assim, olha, eu não estou entendendo bem o que você está dizendo, mas eu quero chamar um irmão que possa me acompanhar, que possa conversar, estar do meu lado, que vai me ajudar. Aí você chama um presbítero, você chama um pastor, você chama um pregador, você chama um evangelista, para poder estar do seu lado. Isso é o nome de ser vigilante, para você não deixar que as pessoas comecem a lançar dúvida quanto ao seu propósito de servir a Cristo Jesus. Tá ok? Então, esse versículo de 6 a 8, basicamente é isso aí. Continue, Anísio. Do 9 ao 15, por favor. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu,
pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ó, forte, né? O finalzinho aqui. É bem interessante, ó, se você pegar esse versículo 9 e você comparar com o versículo 19 do capítulo 1, que ele diz assim, ó, porquanto nele habite corporalmente toda a plenitude de divindade. E olha o 19 do capítulo 1, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ou seja, o que Paulo está aplicando aqui, né, aos Colossenses, se Cristo é a plenitude de Deus, conforme o versículo 19 do capítulo 1, nele, irmãos, se encontra tudo que é preciso para nos relacionarmos com Deus. Eu gosto muito que está lá em Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, versículo de 1 ao 4, que diz assim, ó, havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ou seja, Cristo é suficiente. Se eu ainda espero alguma coisa, se eu ainda preciso de confirmar alguma coisa, se eu ainda preciso de ter apoio de algum conhecimento humano para acreditar no que a palavra do Senhor diz, eu entro em contradição, contraste com o que está dizendo a palavra do Senhor. Porque ele está dizendo que nos últimos dias, por meio de Jesus, ele falou, Deus falou, ele é a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, nele se encontra tudo que nós precisamos para relacionar com Deus. Cristo está acima de qualquer poder visível ou invisível. Por quê? Não podemos perder o raciocínio. Esse é um dos problemas que estava acontecendo na cidade de Colossos. Tá? É importante vocês não perder o raciocínio, porque quando vocês deparar com alguém, conversar com alguém, entrar em alguma discussão, e a pessoa começar a citar assim, mas lá na carta de Paulo aos Colossenses, assim diz, tal, você vai falar assim, não, peraí, você tem que tomar cuidado, porque você está pegando texto fora de contexto. Você está querendo fazer uma aplicação em cima de coisas que não é verdade. O texto lá não está falando isso. Aquele texto, né, aquela carta de Paulo, é uma carta específica para a cidade de Colossenses, que estava vivendo assim. Então eu não posso pegar isso, irmãos, e trazer para um problema dentro dessa congregação aqui. Mas Colossenses estava assim. Aqui também é assim. Espera aí. Senão você vai fazer uma salada de fruta no negócio aí. Eles lá, por causa do paganismo, né, antigamente o povo acreditava em visões, acreditava, né, que nem vocês vê hoje aí, muita aí notícia, o pessoal vê fantasma, vê luzes, vê um anjo, vê um monte de coisa aparecendo. Se você bobear, você começa, será, gente? Será que os anjos estão subindo e descendo? Será que eles estão aqui? Será que a gente começa a ver, está vendo os anjos? Será que é a volta de Cristo mesmo? Será que a gente está vivendo os últimos dias? Será que é o milênio? Você vai começar a entrar aí, você vai causar um parafuso aí na sua cabeça. Porque não esqueça que lá em Gálatas, Paulo fala, olha, se aparecer algum falando isso e aquilo, que seja anátema, irmãos. Cristo é o suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Não precisamos de confirmar mais nada, você não precisa de ver nada. A única coisa que nós estamos esperando agora é o quê? É a volta dele.
É o retorno dele. É isso. Ele não vai dar sinal nenhum para a gente poder ver, Jesus está voltando. Que sinal? O sinal foi esse aqui, que ele morreu, ressuscitou, e lá em Atos, lá você pode ver que no mesmo dia, enquanto os seus discípulos estavam olhando para o alto, o anjo desce e fala, estão olhando para o alto. Esse que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Então, naquele mesmo momento, o pessoal já ficou esperando a volta do Senhor. Mas é claro que aqui era o início, tinha os apóstolos, tinha a pregação, mas a gente sabia que não ia voltar naquele momento. Mas a ideia é, aquele que vocês estão olhando para si, que subiu para o céu, ele vai voltar. Então, o que nós estamos esperando é só a volta de Jesus, irmão. Ele já edificou a sua igreja. Ele já derramou o sangue dele. O evangelho já foi pregado, que nem a gente vai ver aqui, ó, nos 4 cantos. Tem gente que ainda pensa assim, mas tem gente que ainda não conhece a palavra. Mentira. Mentira. Ninguém morre se não ouvir. A própria natureza, a própria criação manifesta esse Deus. Você olha para a tua mão. Olha a perfeição da sua mão, irmão. Olha a perfeição. Olha que habilidade você tem com a tua mão. Olha o que você consegue fazer com a tua mão. Você olha para o seu corpo, o seu pé. Né? E é por isso que nós temos que dar graças. Que você tem o seu corpo completo. Tira um dedão para você ver a falta que faz. Claro que você tem uma mente, um cérebro, que ele é capaz. Né? A gente não desenvolve. A gente desenvolve apenas poucos % da nossa capacidade. Mas eu tenho um cunhado que ele não tem a mão. Ele toca violão, faz de tudo. Aí perdeu, que ele era açougueiro, perdeu naquela máquina lá. Mas eu fico olhando assim, eu agradeço a Deus por eu ter meus dedos completos. Porque não é fácil, né? Então, assim, então não tem ninguém que possa dizer assim, eu ainda não conheço. Mentira. Mentira. Esse argumento aí, isso não vai colar no dia que Jesus voltar hoje. Não cola não, irmãos. Isso aí não vai colar. Tá ok? Então, Cristo está acima de qualquer coisa, do poder visível ou invisível. O batismo que substituiu a circuncisão, leva o cristão a participar da morte e ressurreição de Cristo. Lembra que Deus falou que, ele falou assim, já estou cansado de sacrifício, misericórdia eu quero, né? Então ele promete que a circuncisão, a circuncisão já não seria na carne, mas seria no coração. Aí você vai pegando, ó. Lá no início da minha aula aqui eu falei, ó, o segredo é o amor. Então quando nós passamos pelo batismo, você faz a sua circuncisão aqui, que você se rende a Cristo. Mas tem a perseverança. Agora você tem o poder do Espírito operando em você. Porque é um amor também que vem do alto. Não um amor que eu tenho controle, que eu decido se eu vou gostar ou não. Não é esse. Mas quando você busca esse amor, ele começa a trabalhar na sua vida, no seu coração, ele começa a trabalhar em si por completo. E ele então vai te aproximando cada vez mais de Cristo. E aí, quanto mais, todos os primeiros dias da semana que você vem e toma a ceia, você entende. E Deus sabe que no seu coração, aquele momento que você está tomando a ceia, o quanto que aquilo faz uma diferença na sua vida, o quanto que você é grato por Cristo ter dado a sua vida por ti, né? Ou seja, passar da morte para a vida em Cristo. Olha os versículos 13 ao 15 aí da leitura que o Anísio fez, né? Olha o versículo 13, diz assim, ó. Vou ler do 12. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estavam mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos,
tendo cancelado o escrito da dívida, veja bem, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Quando esse pontozinho aqui está se referindo a quê? As leis. As leis, irmãos, não era só 10, eram 900 e tantas leis que se tinha. Era impossível. E elas não te traziam alívio nenhum. Elas não te não liberava, né? Não te lançava, não te tirava a culpa. Lembra que falava que apenas ficava o quê? Arrolados, né? Você cumpria os procedimentos da lei, você pecava, você pegava o bichinho, fazia o sacrifício, levava para o sacerdote, apresentava o sangue. Aquele pecado era apenas arrolado, não era apagado da sua vida. Estava lá, enrolado. Então a lei, por isso que a gente fala que a lei não salva, mas a lei aponta para o Salvador, serviu de aio, né? Em Cristo, esse texto, ó, aí esse texto aqui eu gosto muito, porque é um texto que você encontra com pessoas que vivem, né, muito em cima do Antigo Testamento, não tem nenhum problema, mas porque para mim esses dois livros é um livro só. Nós precisamos ter uma condição de poder trabalhar, de poder falar, não de uma forma bem tranquila. Então, quando se depara com uma pessoa que vai no Velho Testamento, vive no Velho Testamento, pega a coisa do Velho Testamento, acha que ela está fazendo isso, fazendo aquilo, dando dízimo, deixando de usar isso, e ela se acha que ela está bem, tenha sabedoria, né? Não condena essas pessoas. Não chega falando com essas pessoas que elas estão erradas, que elas estão totalmente equivocadas. Não é assim que a gente conversa. Não é assim que você vai evangelizar. Não é assim que você vai manter aquela porta aberta. Se você falar assim, ela vai te dar ouvido, depois nunca mais ela vai querer te ouvir, ok? Porque acaba sendo uma ofensa para as pessoas. E Paulo, sempre pegando exemplo de Paulo, ele, quando chega na cidade de Atenas, viu aquele povo totalmente idólatra, ele elogiou a fé daquele povo lá, a dedicação deles, né, o quanto que eles eram crentes, que acreditavam em tudo, até mesmo um Deus invisível. E aí Paulo fala, esse Deus já não vai ser mais desconhecido, né? Não invisível. Esse Deus já não vai ser mais desconhecido para vocês, porque eu sirvo esse Deus, ok? Então, assim, eu gosto desse texto, porque você trabalhando com ele, tá? Com alguém que fica em cima do Antigo Testamento, ele deixa bem claro sobre a questão da circuncisão e deixa bem claro do que aconteceu naquela cruz, que fala que Cristo anulou, né? Cancelou o escrito de dívidas que encontrava-se sobre nós. E ainda ele cita um pedacinho, né, visando o povo, o Antigo Testamento, que constava de ordenanças, o qual não nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. O que ele cravou na cruz? A lei. Tá vendo? Então você vai deixar a palavra falar, porque é a palavra que vai mudar, é a palavra que tem poder para transformar as pessoas. Não é a nossa capacidade de eloquência, de convencer. A gente não tem que convencer ninguém, irmãos. Nós não precisamos convencer ninguém. Observe como Jesus, ele trabalhou. Vê se em algum momento Jesus tentou convencer alguma pessoa. Não. Ele tinha a palavra da verdade, e ele passava, e as pessoas tinham que tomar as suas decisões, tá? Então esse texto é um dos textos bacanas que você pode trabalhar, né, com as pessoas. Aí ele continua dizendo, né, que é interessante que cada ponto
da leitura, tem um dos livros que eu pego como uma base, que me ajuda nos meus estudos, ele vê assim que Paulo usa um hino, né? É a mesma coisa você pegar os Salmos. Salmos é hinos que Davi entoava para Deus, em todo momento, em todo instante, tá? E aí, esses versículos de 3 ao 15, né, ele fala que é um hino que Paulo cita aqui, né? E ele retoma outro hino que celebra a vitória através da morte de Cristo na cruz. Olha que legal, né? Eu achei interessante e quis compartilhar isso, porque isso é de uma outra maneira, um desafio para nós, de você ler a palavra de Deus, de você interagir com a palavra de Deus, sabe? Quando você lê isso aqui, poxa, a gente está aqui, dá um bravo de glória, aleluia, louvado seja o Senhor, né? Quando você ouve ele falando que ele foi cancelado a sua dívida, fala, poxa, né? Isso tem que trazer uma alegria em nós, traz alegria, fortalece sua esperança, né? Através da morte de Cristo na cruz, foi cancelado, foi encravado, né? Foi lançado aqui, Jesus pagou o preço, tá? Aí, irmão, o seu dia fica maravilhoso, você louva ao Senhor com mais força, né? Deus anulou o registro dos pecados e venceu todas as potências que poderiam encravizar o homem. A morte era o trunfo, né, de Satanás. A morte era o trunfo, o troféu, a vitória de Satanás. Porque quando o homem desobedeceu, o homem morreu aqui. E se passa anos, né, Deus trabalhando, Deus é paciente. A gente vê a paciência de Deus. Deus não é ansioso. Vai trabalhando. A gente vê em diversas vezes, em vários momentos daqui até aqui, a gente vê Satanás tentando impedir, né, atrapalhar os planos de Deus, até mesmo naquele momento lá de Getsêmani, que Jesus estava ali, tá? E Jesus demonstra uma angústia, né? Um suor, gotas de sangue estavam sendo derramadas, né, por ele, e ele pede ao Pai ainda, se possível, afasta de mim esse cálice, né, esse momento, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Então assim, é muito legal o Velho Testamento, porque você vê a artimanha, você vê que Satanás é poderoso, você vê que não se brinca com Satanás, não acha que ele é um anjo qualquer. Ele conseguiu levar com ele 1/3 dos anjos do céu. Então, irmãos, por isso que quando eu converso com algumas pessoas que falam sobre demônio, então eu falo, vocês têm que tomar cuidado. Vocês não conhecem Satanás. Vocês não conhecem. E quando eu ouço elas falarem assim, Satanás dá risada na cara delas, né? E isso é falta de conhecimento. Quando você vê o próprio arcanjo Gabriel não ousando desafiar Satanás, né, no livro de Judas, disputando o corpo de Moisés, ele fala só, que o Senhor te repreenda, ok? Então ele deixou para o Senhor, né, repreendê-lo. Então assim, isso nos ajuda muito, tá? Nos ajuda muito. Satanás, ele está derrotado, mas as forças deles estão aí. As forças deles estão aí. Ele deixou implantada, né? Por isso que nós, como combater isso? Se interagindo cada vez mais com a palavra do Senhor, se envolvendo cada vez mais com a palavra do Senhor, se esvaziando cada vez mais, deixando Cristo reinar em você. Porque as armas dele, as forças dele estão aí, né? E tem forças invisíveis, né? Inveja, ciúme, raiva, ira, isso tudo é de Satanás, tudo é do diabo, ok? Isso tudo é, porque isso, irmãos, traz uma destruição, uma devastação na humanidade,
né? E dentro da igreja tem que se combater essas coisas, porque isso traz divisão, isso traz discórdia, isso traz separação, isso traz destruição no âmbito da igreja. E isso é coisa do diabo, não é de Deus. Não é de Deus essas coisas. Por isso que quando a gente não tem que ficar tomar cuidado só com as coisas que você vê, porque essas você vê, você consegue dominar. Mas as que você não vê, você não consegue ter controle delas. E isso pode te levar você a cair e você perder aquilo que você mais luta, que você mais batalha. Ok? E são sutil essas coisas, são muito sutil. Por isso que eu vejo a importância dessa carta de Paulo com esses irmãos, porque eles estavam realmente precisando de uma ajuda muito, muito grande para combater esse secretismo que estava dentro da igreja, essa coisa de acreditar em muitas coisas, de aceitar muitas coisas, de permitir, que muitas coisas cheguem e façam mudanças na sua vida. Portanto, os cristãos agora são livres e não devem se submeter a nada ou a ninguém que não seja Cristo. Né? Isso é interessante, isso aqui. Eu sirvo Cristo, eu não sirvo homens. É verdade. As cartas pastorais vão nos ajudar, por quê? Porque a gente vê ali uma organização que foi implantada, que foi estabelecida por quem? Por Deus. Tá? Então, dentro da igreja tem uma organização. Dentro da igreja tem presbíteros, diáconos, tem servos, tem evangelista, tem a igreja, tem os membros, e todos ali formam esse corpo. Mas nós precisamos de submeter a Cristo para entender que quando uma pessoa é um obreiro, um evangelista, um pregador, um presbítero, qual que é a função da igreja, irmão? Orar por esses irmãos, orar por essas pessoas, porque a eles estão uma função, uma responsabilidade maior, que é de servir a igreja, de cuidar da igreja, de pastorear a igreja, ok? E quando esses irmãos se reúnem, quando esses irmãos estabelecem alguns trabalhos, quando esses irmãos fazem algo para o benefício da igreja, a igreja deve o quê? Submeter a isso. Não criar polêmica, não criar dificuldades, não criar problemas em cima daquilo. Se eu não concordo com alguma coisa, eu tenho toda a liberdade de chegar até o meu pastor, ao presbítero, alguém que faz parte daquele, e conversar, e tirar dúvida. É assim que se resolve as coisas dentro da igreja. Porque aí a gente vai evitar os motins, as falácias que não contribuem para nada, as fofocas, as intrigas, mexeriqueiro, essas coisas todas que são coisas da carne, coisas do homem, ok? Então acho muito bacana esse texto aqui que Paulo menciona. Alguma pergunta? Até aí? Tranquilo, né? Vamos caminhar aí, continue, Anísio. 16 ao 23. Diz o seguinte: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. 17. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. 19. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus.
Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda permanecessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseiem, não prove, não toquei. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Aí ele já começa a tocar num ponto, né, que era um problema também dentro da comunidade, né, que você não poderia dar alguns tipos de prazer para a carne, né? Paulo dá sentido aqui concreto à liberdade do cristão. A lei, ela te impedia de um monte de coisa, tá? Ela estabelecia um monte de regras, impossibilitava você de fazer um monte de coisas, tá? Só que agora em Cristo, você é livre. No Evangelho de Marcos, eu não sei qual que é o capítulo, lá fala que o que contamina não é o que entra, mas sim o que sai. Porque era um dos problemas que os judeus, né, tentavam combater Jesus. Não é por Jesus ser uma pessoa que tocava, né, em leproso. Jesus permitiu que uma prostituta chegasse até ele. Jesus permitiu que seus discípulos pegassem legumes para poder se alimentar. Jesus aproximava de pessoas que os judeus julgavam que eram pecadores, uma série de coisas. Em Cristo, nós somos livres, irmãos. Né? A gente vai entender que quando Deus criou o mundo, né, a criação, tudo foi criado para o homem. Tudo foi criado para o homem. Tá? Ele não estabeleceu que você não podia comer alguma coisa, você come. Desde 2011, não sei se o Giovanni já falou aqui nessa turma, que ele vê aí fugiu aqui. Essas pessoas que formam, cuida dos peixes, né, dos animais, biólogos, né, os biólogos. Aí fica aí campanha para proteger as baleias, né? E ele fala assim, vocês têm que proteger as sardinhas da baleia. Porque uma bocada daquela ali é milhares de sardinhas que vão embora, meu amigo. E ele, não, tem que matar as baleias para proteger as sardinhas, né? Claro que na cadeia alimentar a gente sabe ali que é o predador e é um equilíbrio. Né? Mas ele falava, a gente rachava os bicos. Em todas as turmas ele citava isso. Não sei se citou aqui com vocês aqui. Tem que proteger a sardinha das baleias. Porque as baleias comem milhares e milhares e milhares de sardinhas. Tá? Mas enfim, né? Nós somos livres. Tá? A salvação já foi concedida em Cristo. E por isso, as coisas, os alimentos que existem, para serem usados com liberdade e não para serem estudados ou honrados como mediadores de salvação ou perdição, tá? O que as pessoas, um dos problemas aqui, eles achavam que não podiam tocar em determinadas coisas, não podiam comer determinadas, porque isso trazia o quê? Porque era impuro. E você não podia, então, comer. Que nem hoje as pessoas acham que você não pode comer carne de boi, você não pode comer um chouriço, você não pode comer aquilo. Tem coisas, irmãos, que é melhor a gente não entrar em discussão. Você quer comer o chouriço, você come lá, calado lá e pronto. Né? Mas não chega no âmbito da igreja que, às vezes, tem pessoas que têm dúvida e falam assim, não, um pato feio de chouriço ontem. Aí você vai, poxa... Muita gente vai, que isso, irmão? Que você vai criar uma coisa. Então tem coisa,
faz calado, sabe? Não cria discussões que não vão levar em nada. Sabe por quê? Porque a nossa salvação já foi concedida em Cristo. Já foi concedida em Cristo. E é por isso que hoje, o que pega muitos cristãos, tem muita gente hoje que vai evangelizar, aí vê as pessoas com determinadas dificuldades, elas, enquanto aquela pessoa não resolver aquilo, enquanto a pessoa não deixar de praticar, ou fazer, ou de usar, elas não batizam aquela pessoa. Teve um irmão que eu conversando com ele, eu perguntei, falei assim, irmão, suponhamos que você está evangelizando uma pessoa que é viciada, tem o vício do cigarro. Como que você faz? E ele é um evangelista. Ele falou assim, Júlio, na hora que a pessoa quer tomar a decisão dela, primeira coisa que eu faço, eu dou ela o cartãozinho desse consultório aqui, para ela passar numa consulta com esse médico aqui, e esse médico vai receitar para ela um remédio que vai ajudá-la a abrir mão dessa abstinência. Pega a visão do negócio. Olha, não tem tudo a ver com esse texto. A pessoa não está colocando, entendeu? A salvação é em Cristo. Quem impede a pessoa de ser salva? Nada. Mas na visão desse irmão, desse evangelista, para ele poder ser salvo, para poder passar pelo batismo, receber a salvação, primeiro, ele tem que passar por uma consulta médica. Pegar a receita e mostrar para ele, falar assim, aqui, irmão, a receita. Aí ele vai lá e compra o remédio. Toma a primeira dose, agora eu vou lá te batizar. Pensa bem, irmãos. Veja só. Olha que situação que é. Aí eu falei com ele, falei, irmão, eu não compartilho com isso. Né? Você está condicionando a salvação, o batismo em alguma coisa. E nada impede a pessoa de chegar até Cristo. Porque Cristo é a expressão exata de Deus. Ele é o suficiente. É o suficiente para salvar as pessoas. Não, mas essa pessoa tem que começar a trabalhar a dependência dela. E enquanto não fizer isso, ela não pode ser batizada. Olha a cabeça, é o evangelista. Evangelista. Hoje já não é mais. Então veja só. Olha o perigo que está aí, irmãos. O que vocês acham que aconteceu? Desistiu. Que ela falou, olha, eu não consigo. Nós temos irmãos que têm dependência, irmãos. Tem dependência. Não tem que se falar ao público, né? Mas tem irmãos que têm dependência. E talvez vão morrer com essas dependências. Mas a salvação dela não está na cura daquela dependência. A salvação dela está em Cristo. A gente precisa de entender isso. Porque senão vocês vão deparar com situações, porque a Bíblia fala assim, Deus não coloca um fardo que você não consiga carregar. Mas nós, como homens, mulheres, que realmente vocês decidiram se envolver, apropriar de um conhecimento maior, então de vocês vão ser mais exigidos. Mas vocês precisam ter uma cabeça aberta, porque se vocês vão deparar com situações que o seu achismo, o seu achômetro pode impedir você de pregar o verdadeiro evangelho para essa pessoa. De falar com essa pessoa que a salvação dela está depende exclusivamente de Cristo. Começa a pensar nesse mundo que a gente vive aí. Tá? Tem muita gente que tem problema, dificuldade com o preconceito. Então, precisamos trabalhar isso aí. E é por isso que a igreja, lá na carta de Éfeso, Paulo motiva e incentiva que a igreja o quê? Cresça em maturidade. Né? Já pensou, chega um homem todo tatuado aqui dentro dessa congregação? Chega um homem sexual nessa congregação? Qual o problema?
Como que nós vamos tratar? Como que nós vamos... Né? Tá vendo? Por isso que nós temos os diáconos, os presbíteros, os pastores, tá? Para poder trabalhar com essas pessoas, conversar. E não é da igreja ficar olhando, aí ver, aí começa, nossa, você viu aquele cara que estava aqui, ou aquela moça, como é que é o corpo dela? Isso, irmãos, é coisa da carne. Deixa que os homens, né, estão cuidando, apacentando o rebanho do Senhor, eles vão trabalhar. Porque a gente tem que ter uma maturidade. Tem que ter. Quantas besteiras você já fez nessa vida sua? Quantas coisas erradas que você já fez nessa vida sua? Quanta dependência você tem? Sabe? Só que tem pessoas que são visíveis. Né? E aí? Como que se faz? Né? Então, por isso que a igreja tem que ser reconhecida pelo seu amor, pela sua misericórdia, por ser generosa e por ser conhecedora de Cristo, que aproxima-se cada vez mais, né, de Cristo. Hoje a gente não vê que tem diversos lugares que não aceitam determinadas coisas, né? Tem congregações que você entra nelas, aí lá está o credo, né? As regras. Aqui é assim, 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 assim. A pessoa já bate o olho. Poxa, eu não me enquadro nisso, então eu vou embora. Eu não sou bem-vindo nessa igreja. Tá? Então, assim, aqui não tem um credo. Nossas regras estão em Cristo. E Ele chama todos. Todos têm o livre arbítrio. Né? Então, acho bacana esse ponto também, para que você, quando você deparar com pessoas que seguem, né, que não come isso, não come aquilo, não toca naquilo, eles tinham uma ideia que o casamento não era bom, porque o casamento dava prazer para a carne, satisfação para a carne. E o ascetismo, a visão do gnosticismo, eles tinham uma ideia que o corpo é mau. Mas como que o corpo pode ser mau se nós sabemos que Jesus Cristo veio em carne, corporalmente, visivelmente, e Ele é a expressão exata do ser de Deus? Então como que nós podemos pensar que o corpo é mau? Mas eles tinham essa ideia. Aí você vai entender a questão do altos flagelos, que eu acho que ainda fazem, né, o povo da igreja católica, porque eles, né, a penitência, eles confessavam os pecados, aí tinha uma penitência para você. Ó, você vai fazer isso, fazer aquilo, tá? E tinha uns que faziam autoflagelamento. Era uma lâminazinha amarrada no cordão, alguma coisa, e a pessoa começava. Eu não sei se naquele filme Código da Vinci, eu acho que tem uma cena parecida com essa. Tem isso. Mas esse autoflagelamento te leva ao quê? Vai te deixar você com marcas, você vai ter uma dor, às vezes insuportável, vai te trazer problemas para poder curar isso, e isso não te torna melhor, isso não te resolve a sua situação. O que resolve o nosso problema é Cristo, tá ok? Então, as coisas e os alimentos existem para serem usados com liberdade, não para serem estudados, honrados como mediadores da salvação ou perdição. Do mesmo modo, as festas, que não têm nenhum poder, né, de dar ou tirar a salvação. No Velho Testamento, né, no Antigo Testamento, vocês vão ver, lá tinham diversas festas, mas todas as festas tinham um propósito, tinham um significado. A festa dos pães, né, a festa de Pentecostes, a festa fugiu agora. São diversas festas, porque trazia uma lembrança para eles. A festa das barracas, né? Dos tentos do tabernáculo. Tinha um momento que o povo todo saía das suas casas e construíam e levantavam barracas. E ficavam, né, os dias lá daquela festa em barracas. Para quê? Para lembrar
o período que eles estavam no deserto. Porque eles não tinham casa, eles moravam em barraca. E faz muito sentido isso, né? Hoje, na igreja, né, a gente não tem essas questões, mas eu, particularmente, eu sou um que sou a favor. Acho muito legal, assim, você, às vezes, lembrar de onde veio, irmão, sabe? De onde você veio. E você tirar lições disso. E você dar graças a Deus. Tem uma história que eles contam de um homem, era um mendigo, era um senhor que ficava na porta de um castelo e ali ele vivia. E ele passava, as pessoas passavam, por tempo que ele ficava ali, as pessoas ajudavam ele, né, davam ele alimento e tal. Mas tinha um ou outro que sabia que aquele senhor era um homem muito inteligente, sábio. E aí então o rei estava estava vivendo uma situação delicada. Aí teve um dos servos dele e falou assim: olha, senhor, nós tem um mendigo, um homem que fica na porta do castelo. Ele é muito sábio. O rei quis conversar com ele. E quando ele conversou, né, contou a história, esse homem, com grande sabedoria, trouxe um alívio emocional, psicológico para esse rei. E ele então se tornou um conselheiro particular do rei. E assim ele viveu. Só que ele tinha um costume, ele tinha um ritual. Um dia da semana ele saía, nas altas horas da noite, e ia para um lugar. Um belo dia, um dos chefes da guarda viu isso e falou com o rei, passou essa mensagem para o rei, e dizendo que aquele senhor estava o traindo, porque ele saía todas as vezes naquele dia, naquela determinada hora, provavelmente para encontrar com o inimigo do rei, e estava passando para o inimigo do rei os seus planos. Esse rei ficou chateado e tal. Um dia resolveu segui-lo. Aí quando seguiu, viu que esse homem andava bastante, né, subia morro, descia. Por fim, ele chegou numa caverna. E quando ele entra nessa caverna, ele depara com esse homem. Só que esse homem não estava com as roupas reais que ele ganhou, mas ele estava com seus trapos, olhando para o céu, ajoelhado e dando graças. O rei ficou impressionado e perguntou por que ele fazia aquilo. Até falou: eu achei que você estava encontrando com os meus inimigos. Ele falou assim: não, meu rei, eu faço isso para que eu nunca esqueça de onde eu saí, de onde eu vim, para que eu possa dar sempre valor no que hoje eu tenho, sabe? Então, eu acho importante, na hora da ceia, né, a gente tem a oportunidade, todo primeiro dia da semana, celebrar a ceia. Mas o que vem à tua memória, irmãos? O que passa na tua cabeça? É algo pessoal, mas o que passa? Porque a gente celebra a morte e a ressurreição. E nós estamos ligados com Cristo nesse sacrifício. Então, esse momento, ele te remete a você lá atrás, te remete a você nos seus trapos, e você consegue ver que Cristo te resgatou, te purificou por meio do sangue dele. Não foi por meio, não precisou de ter intermediário de nada, colocar alguma coisa, nada. Foi o sangue de Cristo. Então, eu acho bacana, no momento da ceia, você fazer essa reflexão. Aí você dá graças ao Senhor. Obrigado, Senhor, por onde eu estou hoje. Porque aqui eu estou em paz. Aqui eu estou seguro. Aqui eu estou salvo, liberto das minhas mazelas, liberto daquilo que poderia me tirar o que eu mais tenho, que é a salvação. Então, eu gostei muito dessa história que um escritor fez, e eu levo isso, sempre de oportunidade eu tenho compartilhado isso com algumas pessoas, né? Então, morrer para os elementos do mundo significa, irmãos, fazer que o mundo volte a ser simplesmente mundo, né?
que o mundo não seja um sagrado opressor ou uma nova norma de salvação, tá? Aceitar Cristo como o único sacramento faz com que o mundo se torne relativo, né? Desse modo, o cristão pode mover-se nele com plena liberdade. Lembra que Jesus, na sua oração sacerdotal, ele fala assim: Pai, eu te peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. E é assim que tem que ser a nossa vida em Cristo Jesus. Tá? Então, esse capítulo 2, Paulo, né, nessa carta aí, ele trabalha, né? Ele fala dessa excelência da pessoa de Cristo, fala para você abster dessas coisas materiais que você acha que isso vai, né, ter alguma importância na sua salvação, esses elementos do mundo, essa visão que você tem. Tá? É um trabalho que Paulo começou a fazer. E eu acredito que essa carta foi de grande ajuda para esses colossenses que estavam tendo esse problema. Sem contar que eles eram cristãos, e a gente tem que entender que quando Paulo falava e eles estavam ouvindo, né, lendo essa carta estava sendo lida para eles, alguma coisa assim, tem o poder do Espírito Santo, irmãos. Podemos esquecer desses detalhes, tá? Cristo estava operando, o Espírito Santo estava operando na vida, eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, eu acredito que muitos, não vou colocar 100%, mas muitos conseguiram libertar, né, do judaísmo, do paganismo, e viver apenas por meio, né, do cristianismo ali. Bacana?